Olá, esse vídeo contém o conteúdo de listas e tuplas da aula 5 de MC102. Esse é o roteiro do vídeo. Então, primeiro nós vamos falar sobre listas, depois sobre tuplas, e por fim vocês podem encontrar alguns exercícios no PDF desse slide lá no site de MC102. Podemos utilizar a estrutura de lista em Python para armazenar múltiplos dados. Listas podem ser criadas de forma implícita, listando os elementos entre colchetes. Então aqui nós temos um exemplo onde a lista da variável frutas contém abacaxi, banana, caqui, damasco, embaúba, figo e graviola. Então eles todos são do tipo string, já que estão entre aspas, e são separados por vírgula. No início e no final da lista, iniciamos com a abertura e o fechamento de colchetes ao final. Temos o outro exemplo aqui de lista, uma lista de números, onde tem o número 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89. Temos também aqui um exemplo de listas com as letras do alfabeto em letra maiúscula até a letra H. E, além disso, nós podemos ter listas com diversos dados. Então, essa última lista, chamada de dados, contém variáveis de diferentes classes. Então, a primeira é uma string, depois um inteiro, um booleano, uma string, um float e um inteiro. Podemos também declarar uma lista de maneira explícita utilizando a função list. Então aqui nós estamos declarando, né, na variável a uma lista que utiliza o range que nós vimos no último vídeo, de 0 até 10, incluindo o 0 e excluindo o 10. Então, como resultado, essa variável a é uma lista de 0 até 9. Nesse segundo exemplo, nós estamos definindo a sendo uma lista e essa lista é vazia. No próximo exemplo, estamos definindo aqui uma lista de empresas. Então, essa lista possui Toyota, Volkswagen e Ford. No último exemplo, estamos criando uma lista com a string Unicamp. E essa lista é separada por caracteres, já que strings são listas de caracteres. Podemos acessar o iésimo elemento da seguinte forma: lista na posição i-1. Essa operação retorna como resposta uma cópia do iésimo elemento da lista. É importante relembrar que o primeiro elemento de uma lista ocupa a posição 0. Então vamos para a seleção do primeiro elemento de uma lista. Temos a lista chamada letras, que possui as letras de A até H maiúscula. Acessando a posição 0, então, como resultado, teremos o valor A. Já para acessar o segundo elemento, então, novamente temos a mesma lista. Acessando o segundo elemento, utilizamos, então, o índice 1 agora. E o resultado será B. Acessando o quinto elemento da lista, então, aqui, novamente, nós temos a lista de letras. Para acessar o quinto elemento, nós precisamos utilizar o índice 4. O resultado será E. Podemos também acessar os elementos de uma lista de trás para frente da seguinte forma: lista na posição "-i". Então, como resposta, obtemos uma cópia do iésimo elemento da lista de trás para frente. O último elemento da lista ocupa a posição "-1". Então, selecionando o último elemento de uma lista. Novamente, a mesma lista. Agora nós estamos acessando o último, representado aqui por "-1", que é o H. O penúltimo elemento da lista. Então, novamente, temos a mesma lista. E agora o penúltimo é representado pelo "-2", que é o G. Selecionando o antepenúltimo elemento da lista. Então, nós temos a lista. O antepenúltimo é representado pelo "-3", que é o caractere F. Caso seja informado uma posição inválida, será gerado um erro. Então, nós temos a lista.
Estamos tentando acessar a posição 9 dessa lista. E essa posição não existe, já que o último elemento aqui o 20º elemento é o 8º elemento, então para acessar ele seria o índice 7. O nono elemento seria acessado pelo índice 8, porém só temos até o 7º elemento nessa lista. Então, por isso irá acontecer esse erro de lista fora de alcance, o índice fora de alcance da lista. Da mesma forma, acessando de trás para frente, esse mesmo erro acontecerá. A função len recebe como parâmetro uma lista e retorna o seu tamanho, número de elementos. Então, exemplos. Temos aqui a lista de abacaxi, banana, caqui, damasco, embaúba, figo e graviola. Temos aqui uma lista de números com 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89. E a nossa lista de letras. Na sequência, podemos fazer um print de len de frutas. Então, frutas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Podemos também fazer um print do len de números, então o tamanho de números, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, então o resultado será 11. E por fim, o print de letras, que possui tamanho igual a 8. Podemos selecionar um trecho de uma lista. Então, para isso, nós usamos o seguinte comando: lista, a posição de início, a posição final e o último valor é o step. Então, o trecho inicia na posição start, que é incluso, e vai até a posição stop, que não é incluído, selecionando de step em step os elementos da lista. Esta operação retorna uma nova lista, a qual normalmente nos referimos como uma sublista. Caso os parâmetros start, stop ou step não sejam modificados, Python automaticamente assume os seus valores são a posição do primeiro elemento, o valor 0, o tamanho da lista, o len da lista, e 1, respectivamente. Então, selecionando do segundo até o quarto elemento de uma lista, temos a lista de letras. Então, para selecionar do segundo elemento, que é indicado pela posição 1, pelo índice 1, já começa em 0 os índices. O índice 1, que é o segundo elemento, até o quarto elemento. Então, nós queremos 1, o 2 e o 3. Nós podemos selecionar o primeiro elemento até o índice 4. Então, o índice do segundo elemento, aliás, que é 1, até o índice do quinto elemento, que é 4. Lembrando que esse quinto elemento ele não é incluído. E como resultado, nós temos o segundo, o terceiro e o quarto elemento dessa lista de letras. Agora vamos ver selecionando os 3 primeiros elementos de uma lista. Então, novamente, nós temos a lista de letras. E para isso, nós podemos para selecionar os 3 primeiros elementos, podemos fazer da seguinte maneira. Aqui fica um 0, então o Python reconhece esse valor como 0. Então, seria equivalente a 0, 2.3. Então, 0 é o primeiro elemento, o índice do primeiro elemento, e 3 é o índice do quarto elemento. Lembrando que esse 3 não é incluído. Então, o resultado é de 0, 1 e 2. O 3 não é incluído. E esse é o nosso resultado, os 3 primeiros elementos dessa lista. Próximo exemplo, selecionando os 4 últimos elementos de uma lista. Então, novamente, temos a lista de letras. Para isso, nós podemos selecionar da seguinte maneira. A partir da quarto elemento de trás para frente, que no caso aqui é o E, até o final da lista. E assim nós obtemos os 4 últimos elementos de uma lista. Próximo exemplo, selecionando os elementos das posições pares de uma lista. Novamente, a mesma lista. Agora, nós passamos o terceiro parâmetro, que é o step. Então, o que essa anotação significa? É que nós queremos todos os elementos da lista, do início, que é 0, o final, que é toda a lista, né, o tamanho dessa lista, de 2 em 2. Então, ele vai começar do 0, depois ele vai para o índice 2, para o índice 4,
para o índice 6 e termina a lista. Com isso, nós temos todos os elementos das posições pares de uma lista. Da mesma forma, nós podemos também obter os elementos das posições ímpares da lista. Então, novamente, a mesma lista. E agora, ao invés de começar em 0, nós começamos em 1, ou seja, o segundo elemento dessa lista. A posição dele é 1. E a partir dessa posição, nós usamos um passo de 2. Então, 1, 3, 5 e 7. E essa é a nossa lista resultante. Próximo exemplo, obtendo os elementos de uma lista em ordem inversa. Então, nós temos a mesma lista. Agora, para obter a ordem inversa, nós podemos utilizar a seguinte anotação. Do início até o fim, e o passo -1, ele irá fazer a reversão dessa lista. Então, no final das contas, nós temos o H, que era o último item da lista, sendo o primeiro da nova lista, da sublista. O G, que era o penúltimo, na segunda posição. O F, que é o antepenúltimo, na lista original, indo para a terceira posição e assim sucessivamente. Podemos alterar o iésimo elemento de uma lista da seguinte forma. Lista na posição i-1 é igual ao valor, para alterar o iésimo elemento dessa lista. Então, como exemplo, nós temos uma lista de empresas que possui Apple, Samsung, LG e Facebook. Então, vamos alterar empresas na posição 2. Então, começando em 0, essa é a 0, essa é 1, essa é a 2. Então, aonde que estava a LG, nós vamos substituir por Google. Quando realizamos o print das empresas, agora temos Apple, Samsung, Google, que entrou no lugar da LG, e Facebook. Podemos alterar um trecho de uma lista associando uma nova lista para esse trecho, inclusive uma lista vazia. Para isso, nós vamos usar a seguinte anotação. Lista, o início e o fim que será alterado, será igual a uma nova lista com n valores. Então, como exemplo, temos uma lista com 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos alterar lista da posição 2 até a posição 4. Então, começando em 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Então, deste ponto até a posição 4, o 4 não está incluído. Então, é 2 e 3. Então, o 2 e o 3 vão sair e vão entrar as strings A e B. Então, olhando essa lista, é exatamente isso que acontece. Na sequência, vamos alterar novamente as posições 2 e 3, então o A e o B, e vamos incluir uma lista, só que agora essa lista, ao invés de possuir 2 valores, possui 3 valores, e os 3 valores são iguais a 8. Como resultado, essa lista aqui aumentou uma posição, então da posição 2 até a posição 4 foi alterada para essa lista que possui 3 valores iguais a 8. E por último exemplo, vamos alterar da posição 4 até a posição 6 por uma lista vazia. E isso irá remover esse valor 8 e esse valor 4 por essa lista vazia. Então, no final das contas, a nossa lista final será 0, 1, 8, 8 e o 5. Podemos verificar se um elemento está ou não na lista utilizando o operador de testes de inclusão IN. Então, para isso, nós podemos fazer a verificação com elemento em lista. Esse operador retorna true ou false caso o elemento esteja ou não na lista, respectivamente. Exemplo. Então, aqui temos uma lista top 5 com algumas séries. Então, a primeira é Black Mirror, a segunda é Breaking Bad, a terceira é Friends, a quarta é Game of Thrones e a quinta é The Big Bang Theory. Então, nesse primeiro exemplo, estamos verificando se o elemento house, MD, está na sua lista chamada top 5. E o resultado é false, já que esse elemento não está na lista. A próxima verificação é se Game of Thrones está na nossa lista de top 5. E isso é true, ela está nesse local aqui da lista, então ele está dentro da lista. Próximo exemplo, se Friends está no nosso top 5, mas aqui Friends com F minúsculo, que é diferente do F maiúsculo na nossa lista, e por isso o resultado será false. Então,
Nesse caso, aconteceu false, já que esse f é minúsculo e esse f é maiúsculo, então esses dois elementos não são iguais. Podemos inserir novos elementos em uma lista utilizando o método append. O método append recebe como parâmetro um objeto que será inserido no final da lista. Então, exemplo, temos aqui uma lista vazia inicialmente, chamada animais. Na sequência, nós fazemos um append de gato, então lista.append, né, o nome da lista é animais, animais.append e a nossa string gato. Pedindo para imprimir animais, nós temos agora uma lista com a string gato. Na sequência, nós podemos fazer um outro append, então animais.append cachorro. Olhando animais, temos gato e cachorro. Por fim, podemos pedir para adicionar mais um item, então animais.append coelho. Imprimindo essa lista, agora temos gato, cachorro e coelho. Para inserir um novo elemento em uma posição específica da lista, podemos utilizar o método insert. O método insert recebe como parâmetro uma posição e o objeto que será inserido na posição específica. Cada elemento da posição específica até o fim da lista é realocado para a posição seguinte, então dessa forma nenhum elemento é removido da lista. Então, como exemplo, temos aqui a nossa lista com abacaxi, banana e damasco. Vamos inserir nessa lista chamada frutas, então vamos usar o insert. Na posição 2, a fruta caqui, então a posição 2, abacaxi é 0, banana é 1, damasco é 2, então damasco irá para a posição 3 e caqui será inserido na posição 2. Então, pedindo a impressão dessa lista de frutas, é exatamente isso que acontece, ficando abacaxi, banana, caqui e damasco. Próximo exemplo, então, agora nessa lista de frutas, nós vamos inserir na posição igual ao tamanho de frutas em baúba. Então, qual que é o tamanho de frutas? Tamanho igual a 4. Temos 4 elementos dentro dessa lista. Então, na posição 4, iremos inserir o embaúba. Na posição 4, então aqui é 0, 1, 2, 3. 4 é exatamente no final dessa lista, depois de damasco. Então, pedindo para imprimir frutas, temos embaúba no final da lista. Outro ponto importante é caso colocarmos um valor acima do tamanho da lista, né? Então essa lista, até esse exemplo, tinha tamanho 4, então podemos inserir na posição 1000. Por padrão, ele vai inserir, se não existir 1000 elementos aqui dentro dessa lista, ele irá inserir no final, conforme o exemplo anterior. Mesma forma, para inserir ao final, ao invés de colocar um insert, podemos utilizar o append, que será feita a inserção no final da lista. Então, vamos para um exercício. Escreva um programa que recebe como entrada um número inteiro positivo n. Em seguida, seu programa deve ler n números inteiros e adicioná-los em uma lista. Por fim, seu programa irá receber um número inteiro x e deve verificar se x pertence ou não à lista. Então, a primeira linha, nós temos aqui a leitura do valor n de n positivos, que o usuário digitará. Na sequência, nós começamos uma lista vazia e podemos utilizar uma estrutura de repetição do tipo for, percorrendo um range de 0 até n, incluindo 0 e excluindo o enésimo valor definido pelo usuário. E para cada um deles, nós podemos fazer um append na lista, um input e transformação em inteiro na sequência. Então, dessa forma, a nossa lista terá n elementos dentro dela. Na sequência, é feita a leitura do valor x, que o usuário irá indicar o número que será procurado. Depois, podemos verificar se x está na lista, então utilizando aquele comando in. Podemos fazer um print aqui do valor x, pertence à lista. Caso contrário, então um else, podemos indicar que x não pertence a essa lista. Escreva um programa que leia números positivos e a armazene numa lista, até que um número não positivo seja fornecido. Por fim, seu programa receberá um número inteiro x e deve verificar se x pertence ou não à lista. Então, nesse exemplo,
Começamos aqui com um print, apenas para indicar para o usuário que ele precisa entrar com números positivos. Dentro, na sequência, nós podemos usar uma estrutura do tipo while. Então, enquanto for verdade, será feita a leitura de um valor p. Se o p for menor do que zero, é realizado um break. Então, esse while, essa condição, essa repetição será encerrada. Caso contrário, nós podemos fazer um append nessa variável lista que inicialmente é vazia. Então, essa leitura é feita enquanto o número p não for negativo, ou igual a zero também. Na sequência, o usuário, assim que for feita a leitura de um número negativo ou igual a zero, será parado esse código. Na sequência, será feita a leitura de um valor x, que o usuário irá indicar qual o número que precisa ser procurado nessa lista. E na sequência temos o mesmo código do exemplo anterior, verificando se x está na lista a partir do comando in. Caso contrário, é feita a impressão que x não pertence a essa lista. O método index é utilizado para obter a posição de um elemento na lista. Como parâmetro, o método index recebe um elemento a ser buscado na lista, e a posição da primeira ocorrência do elemento especificado como parâmetro é retornado como resposta. Caso o elemento não esteja na lista, um erro será gerado. Então, um exemplo, temos aqui uma lista chamada Cinema, que contém o Sony Pictures, Walt Disney, Universal Pictures e Warner. Podemos fazer a impressão de cinema.index, então em que posição aparece o Warner. E aqui a posição é 3, então vamos conferir aqui. Sony Pictures é 0, Walt Disney é 1, Universal Pictures é 2 e Warner é 3. Na sequência é feita um print aqui com a lista cinema.index, então queremos buscar o index do item Disney, e aqui um erro é gerado, já que Disney não está presente na lista. Então, podemos, antes de usar o método index, verificar se o elemento está na lista, prevenindo assim esse erro. Então, a mesma lista. Então, podemos fazer a primeira verificação. Se um elemento, então aqui no caso Disney, está nessa variável de listas chamada cinema. Se isso é verdade, então podemos imprimir o index de Disney. Caso contrário, podemos imprimir que Disney não está na lista. E aí, como podemos perceber aqui, a lista não possui Disney, mas possui Walt Disney. E com isso será impresso que Disney não está na lista. Podemos remover um elemento de uma lista utilizando o método remove. O método remove recebe como parâmetro o elemento a ser removido da lista. A primeira ocorrência do elemento especificado como parâmetro é removido da lista. Caso o elemento não esteja na lista, um erro será gerado. Então, como exemplo, temos aqui uma lista de países, então temos Argentina, Brasil e Canadá. Na sequência, vamos pedir para remover um elemento dessa lista, então lista.remove, e o nosso item que nós queremos remover, o elemento, é a Argentina. Então, pedindo para imprimir países, teremos a lista resultante Argentina, Brasil e Canadá. Então, com remove, apenas a primeira ocorrência, então esse primeiro Argentina será removido. Na sequência, nós pedimos para remover o elemento Dinamarca e assim acontecerá um erro, já que Dinamarca não está na lista. Podemos, antes de utilizar o método remove, verificar se o elemento está na lista, prevenindo assim o erro. Novamente, temos a lista de países, Argentina, Brasil e Canadá. Podemos verificar se Dinamarca está na lista de países. Então, se isso for verdade, será feita a remoção desse elemento. Caso contrário, será impresso que Dinamarca não está na lista. E a saída será Dinamarca não está na lista, já que esse elemento não está contido nessa lista de países. Podemos remover todas as ocorrências de um elemento usando o método remove iterativamente. Então, aqui para fazer isso, neste exemplo, o usuário irá digitar um número n, que será quantos números serão lidos.
Na sequência, inicializaremos a variável lista vazia e será feita um append de n números dentro dessa lista. Na sequência, o usuário irá digitar um valor para x, indicando qual o número que deve ser removido. E aqui nós podemos usar uma estrutura de repetição, nesse caso while. Então, enquanto x ainda está na lista, eu vou fazer aqui lista.remove x, que é o valor que o usuário digitou. Então, naquele caso, Argentina, Brasil e Canadá, por exemplo, caso o usuário queira remover a Argentina, será removido todos os casos em que a Argentina aparece. No fim, nós podemos fazer um print da lista para verificar se todos os elementos foram realmente removidos. Outra opção para remover um elemento de uma lista é utilizando o método pop. Então, o método pop recebe como parâmetro a posição do elemento a ser removido da lista. Caso o parâmetro seja omitido, o último elemento da lista será removido. Como resposta, o método retorna um elemento removido. Cada elemento da posição especificada até o final da lista será realocado para uma posição anterior. Então, exemplo, temos aqui uma lista de países: Argentina, Dinamarca, Brasil e Canadá. Na sequência, vamos fazer aqui um países.pop, a posição 1. Então, a posição 1 é Dinamarca, e a Dinamarca sairá da lista e será retornada como resposta desse comando. Então, com o print dessa saída, a saída da lista, será Dinamarca. Podemos imprimir países, que agora contém Argentina, Brasil e Canadá. Próximo exemplo, países.pop. Então, nesse caso, será removido o último elemento da lista, Canadá, e a lista resultante será Brasil, Argentina e Brasil. O método count é utilizado para contar a quantidade de vezes que um elemento ocorre na lista. O método count recebe como parâmetro um elemento, e como resposta o método retorna a quantidade de ocorrências do elemento na lista. Por exemplo, temos novamente aqui uma lista de países, então temos Brasil com B maiúsculo, Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo e Z, e Brasil com B maiúsculo. Quando pedimos a contagem, então, países.count do elemento Brasil, a resposta será 2, já que existem 2 elementos nessa lista conforme o parâmetro passado. Quando realizamos países.count Brasil com B minúsculo, como resultado teremos 1, temos apenas um elemento igual a esse passado como parâmetro. Próximo exemplo, para países.count Brasil com B maiúsculo e Z, então o resultado é 1, já que temos um elemento nessa lista, igual ao elemento passado como parâmetro. Por fim, países.count Brasil com B minúsculo e Z, o resultado é 0, já que não existem elementos iguais a esse dentro da nossa lista. Como vimos anteriormente, podemos remover todas as ocorrências de um elemento usando o método remove iterativamente. Então, temos aqui um outro exemplo. Novamente, a estrutura inicial é igual. O usuário irá digitar quantos números serão lidos. Inicializaremos aqui uma variável lista vazia. E iremos adicionar, então fazer um append nessa lista n vezes. Na sequência, o usuário define o valor x que será removido, e agora nós podemos salvar quantas vezes esse elemento x aparece na lista nessa variável c. Na sequência, nós podemos usar um outro for, percorrendo todas as c vezes que esse elemento aparece na lista, e para cada uma das c vezes é removida a primeira ocorrência desse número x que o usuário informou. Na sequência, podemos fazer um print para ver se está tudo corretamente feito nesse exemplo. Em Python, é possível criar uma lista com uma única linha de código, sem a necessidade de criar uma lista vazia e depois adicionar os elementos um a um. Então aqui nós temos o mesmo código feito anteriormente. A primeira modificação é aqui, onde é feito a leitura de dados n vezes, podemos fazer dessa seguinte forma.
e na sequência transformado em uma lista, já que está entre colchetes aqui. Outra modificação que nós podemos fazer é aqui embaixo. Então, nessa parte, nós vamos criar uma lista para cada valor i dentro da lista. Então, vamos percorrer todos os elementos da lista. E se esse valor i da lista for diferente do valor x informado pelo usuário, iremos adicionar nessa lista resultante, que será salva na variável lista. O método reverse inverte a ordem dos elementos de uma lista. O método reverse não recebe nenhum parâmetro e modifica automaticamente a lista. Então, como exemplo, temos aqui os dias da semana, nessa lista, dessa variável chamada semana. Temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, imprimindo semana, nós teremos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Na sequência, nós podemos utilizar o método reverse para reverter essa lista. E imprimindo, nós temos agora sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda e domingo. Uma lista pode ser ordenada utilizando o método sort. O método sort possui o parâmetro opcional reverse, que indica se a lista deve ser ordenada de forma crescente. Então, esse parâmetro precisa ser false, caso queremos a ordem crescente, ou decrescente, então esse parâmetro precisa ser true. Por padrão, o valor do parâmetro é false, então será feita a ordenação crescente. Então, vamos ver um exemplo. Então, temos uma lista A, que possui os valores 5, 3, 1, 4, 2 e 6. Podemos fazer um A.sort. Como resultado, teremos a lista 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos depois fazer um reverse. E o resultado será 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Da mesma maneira, nós podemos fazer um sort, só que com esse parâmetro reverse sendo igual a true, para ordenar de forma decrescente. Podemos usar a função sorted para obter uma cópia ordenada de uma lista sem alterar a lista original. Então, por exemplo, temos aqui novamente a lista A, que possui 5, 3, 1, 4, 2 e 6. Podemos fazer um sorted de A, e o resultado será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, a lista A ela será mantida. Então, terá o valor 5, 3, 1, 4, 2 e 6. Então, sorted A retorna uma cópia ordenada dessa lista. Podemos fazer a reversão depois da ordenação e o resultado será 6, 5, 4, 3, 2, 1. E para a reversão nós podemos usar aquele mesmo procedimento que estávamos utilizando anteriormente. Podemos atribuir uma lista para diferentes variáveis, mas as variáveis estarão relacionadas com a mesma lista. Isso implica que qualquer modificação feita em uma variável afetará todas as outras. Então, um exemplo, temos aqui a variável A, que é uma lista com um único elemento, que é o valor 1. Na sequência, atribuímos em B a variável A. Podemos fazer um append, então vai adicionar no final da lista B o valor igual a 2. Na sequência, vamos atribuir à variável C o valor de B. Podemos fazer um append do valor 3 em C. Ao imprimirmos A, o resultado será 1, 2 e 3, já que essa cópia alterou os valores da variável A. O B, novamente, será igual, já que são relacionados à mesma variável. E o C também será igual. Se quisermos uma cópia independente de uma lista, podemos utilizar o método copy. O método copy retorna uma cópia da lista. E essa cópia pode ser atribuída a uma variável. Então, por exemplo, agora temos A. O B ele vai receber uma cópia de A. Podemos fazer um append novamente em B. C receberá uma cópia de B. E podemos fazer um append em C. Ao imprimirmos A, o resultado será uma lista com o valor 1. B será uma lista com 1 e 2. E C será 1, 2, 3. Podemos clonar uma lista para obter uma cópia independente.
Uma lista pode ser clonada utilizando o operador de seleção de intervalos, então este operador, ou com a função list. O clone pode ser atribuído a uma variável. Então vamos para o exemplo. Novamente temos a variável A, que é uma lista com um único valor. Podemos fazer uma clonagem de A com esse seleção de intervalo. Na sequência podemos adicionar um valor em B com um append. Podemos fazer uma cópia de B com a função list. Podemos fazer aqui um append em C. Então, imprimindo A, o resultado será uma lista com apenas um elemento. E imprimindo B, será 1 e 2. E C, em 2 e 3. O operador mais pode ser utilizado com listas com o objetivo de concatená-las. Como resultado, uma nova lista é obtida seguindo a ordem da concatenação realizada. Então, por exemplo, temos aqui A, que é uma lista com 1 e 2, B, que é 3 e 4, e C, que é 5 e 6. Ao realizarmos a concatenação de A, B e C dessa forma, teremos como resultado 1, 2, que são os elementos de A, depois 3, 4, que são os elementos de B, por último 5, 6, que são os elementos de C. Trocando a ordem, então C mais B mais A, então o resultado será esse. Então 5 e 6 são os valores de C, 3 e 4 são os valores de B, e 1 e 2 são os valores de A. Último exemplo, B mais C mais A, então 3 e 4, que são os elementos de B, 5 e 6, que são os elementos de C, e 1 e 2, que são os elementos de A. A função min retorna o menor valor de uma lista. Então aqui nós temos uma lista com alguns números. Ao aplicarmos min dessa lista de números, obtemos o menor valor, que é 1.43, que é aqui. A função max retorna o maior valor de uma lista, então novamente a mesma lista, mas agora aplicando o max, o resultado será 5.32, que é o maior elemento dessa lista. A função sum retorna a soma de todos os elementos de uma lista. Então aqui nós temos a mesma lista, podemos fazer a soma desses elementos e o resultado será 14.61. Na sequência vocês podem encontrar um exercício nos slides na página de M62. Vimos que é possível adicionar, remover e alterar elementos de uma lista. Já nas tuplas, uma vez criadas, elas não permitem modificações. Ou seja, tuplas são listas imutáveis. Listas e tuplas podem armazenar dados homogêneos, por exemplo, listas e tuplas de e-mails, salários ou notas, ou dados heterogêneos, por exemplo, o cadastro de uma pessoa em uma academia com as informações de nome, idade e peso. Podemos declarar uma tupla usando os parênteses. Então aqui temos um exemplo da declaração de uma tupla, onde temos uma variável que irá receber a tupla, com os parênteses com o primeiro elemento, o segundo elemento até o enésimo elemento. Também podemos declarar uma tupla da maneira explícita utilizando a função tuple. Então aqui temos a declaração usando essa função. E aqui vale notar que dentro dessa função utilizamos os parênteses e os elementos são inicializados e o término também possui colchetes. Então, declaração implícita. Temos aqui uma variável GOT, que ela recebe Game of Thrones 2011, 2019, 9.4. Então, imprimindo essa variável GOT, temos Game of Thrones 2011, 2019, 9.4. E pedindo o tipo dessa variável, o resultado é uma tupla. Também podemos fazer a declaração explícita, então novamente utilizamos a função tuple, com parênteses e os elementos inicializados e ao final com colchetes também. Podemos fazer o print dessa variável e o resultado será idêntico ao anterior e o tipo também será do tipo tupla. Podemos fazer declaração implícita, então aqui temos a T1, que ela recebe como parênteses a string A. Vale lembrar aqui que as tuplas elas esperam que tenham, se tiver apenas um elemento, tenha uma vírgula.
Então esse primeiro elemento será entendido como uma string. Para tuplas com apenas um elemento, nós devemos utilizar essa segunda linha, onde T2 é definido com a string A e uma vírgula, já que tem apenas um elemento dentro dessa tupla. Então, imprimindo o tipo da variável T1 e o tipo da variável T2, temos que T1 é uma string e T2 é uma tupla. Nessa terceiro exemplo, temos A, B e C, e aqui, por possuir mais do que um elemento, podemos apenas... o último elemento não precisa ter uma vírgula. O resultado dessa T3 será a tupla A, B, C. Podemos também fazer a declaração explícita, então usando a função. Como resultado, essa variável T1 é uma tupla com apenas o valor 2019. Nesse segundo exemplo, temos aqui uma tupla com a string MC102. E o resultado disso será uma tupla onde cada elemento é solitário, que não possui, não é uma string completa. Então, M é um elemento, C é o outro elemento, 1 é um elemento, 0 é um elemento e 2 é o último elemento dessa tupla. Lembrando que strings também podem ser tuplas de caracteres. Vimos que tuplas são imutáveis, mas se tentarmos modificá-las, o que acontece? Então temos aqui uma tupla de empresas, então Google, Facebook e Amazon. Vamos tentar modificar a posição 1, ou seja, Facebook, e atribuir o valor Samsung. E irá acontecer um erro indicando que tupla não possui esse objeto de adicionar itens ou trocar itens dentro delas. Um erro é gerado informando que o tipo tupla não permite modificações. Tudo que vimos para listas também podem ser aplicadas para tuplas, exceto operações, métodos ou funções que adicionam, removam ou modifiquem elementos. Então, podemos selecionar o primeiro elemento de uma tupla igual a uma lista. Podemos selecionar o último elemento de uma tupla igual a uma lista. Podemos selecionar o segundo até o quarto elemento igual ao nosso exemplo de lista. Podemos também selecionar os três primeiros elementos de uma tupla novamente igual a uma lista. Podemos selecionar os quatro últimos elementos de uma tupla igual a uma lista também. Podemos verificar se um elemento está na tupla, então o mesmo exemplo, temos aqui Black Mirror, Breaking Bad, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory. Podemos ver se o elemento House MD está na nossa lista de nossa tupla top 5, isso é falso. Game of Thrones, isso é verdadeiro. E Friends com F minúsculo, isso é falso. Podemos também concatenar tuplas, então a partir do operador mais. Então a ordem de A mais B mais C tem o resultado 1 e 2 que vem de A, 3 e 4 que vem de B e 5 e 6 que vem de C. C mais B mais A tem o resultado 5 e 6 que vem de C, 3 e 4 que vem de B e 1 e 2 que vem de A. B mais C mais A tem o resultado 3 e 4 que vem de B, 5 e 6 que vem de C e 1 e 2 que vem de A. Obtendo a posição de um elemento da tupla, então aqui nós temos uma tupla de cinema, Sony Pictures, Walt Disney, Universal e Warner. Então podemos usar o index também, assim como na lista. E o resultado será 3 para o Warner. E para Disney apresentará um erro que Disney não está presente na tupla. Assim como lista, também podemos codificar aqui uma implementação para evitar o erro caso o elemento não esteja na tupla. Então podemos verificar se Disney está em tupla a partir do comando in. Caso contrário, será impresso que Disney não está na tupla, e como Disney não está na tupla, será impresso que Disney não está nessa tupla de cinema. Podemos imprimir todos os elementos de uma tupla, um elemento por linha. Então para isso temos aqui a nossa tupla de cinema. Então vamos percorrer todos os elementos dessa tupla com a estrutura do tipo for. Então para cada um dos estúdios será impresso o estúdio. Então a saída será primeiro Sony Pictures, depois Walt Disney, Universal Pictures e por fim Warner. Podemos também criar uma tupla de forma interativa. Então aqui
o usuário irá digitar um número n de quantos elementos serão lidos. Podemos definir uma tupla como um elemento vazio inicial. Depois podemos percorrer fazer a leitura de n elementos que serão incluídos na tupla. E para incluir na tupla, nós podemos fazer uma concatenação do valor da tupla anterior mais uma tupla com apenas o elemento lido. E assim podemos concatenar, então criar uma tupla com o elemento que ela já estava mais um novo elemento. Outra forma é utilizar a declaração implícita com parênteses e o vírgula. Por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de M62.